A graça e a paz de Cristo esteja convosco nesse dia 15 de maio de 2020, uma sexta-feira. Quero compartilhar com vocês uma palavra do Senhor que tem falado muito no meu espírito e creio que possa falar o seu também na noite desse dia. O texto é primeiro livro de Samuel, capítulo 22, 1 Samuel 22, verso 1 ao verso 5, que vai falar assim: Então Davi se retirou dali e escapou ou se refugiou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. O texto que nós lemos agora, ele relata um pouco da fuga de Davi em relação ao rei Saul, que tudo isso começou após o cântico das mulheres de Israel, que elas fizeram a música devido a Davi ter sido bem sucedido nas guerras, nas batalhas. Elas fizeram uma canção, começaram a cantar essa música em Israel. Elas diziam umas para as outras, né? Elas cantavam alternadamente, ou seja, era um grupo de mulher, falava uma parte da letra, a outra parte das mulheres cantava a outra parte da letra. E elas cantavam e diziam: Saul feriu milhares, Davi, porém, 10 milhares. E a Bíblia vai dizer que aquela letra, ela vai mexer muito com o rei Saul, lá em 1 Samuel 18, a partir do verso 6 até o verso 9, após Saul ouvir aquela música, porque na realidade não foi o som da música, foi a letra da música que mexeu com o rei Saul. A Bíblia chega a falar que quando ele ouve aquela música, 1 Samuel 18, verso 9, vai falar que daquele dia em diante, Saul não via Davi com os bons olhos. Então, tem traduções que falam que Saul via Davi sob suspeita a partir daquele dia. Então, aquele cântico foi um divisor de águas entre Saul e Davi. Davi, que foi, eu entendo, um presente de Deus para a vida do rei Saul, foi algo maravilhoso que aconteceu na vida dele. Uma coisa maravilhosa que aconteceu no reinado de Saul foi a aparição de Davi. Ele aparece ali ele mata Golias, depois vai para a casa do rei Saul tocar a harpa para que o espírito maligno que atormentava Saul se retirasse dele. E ele cai nas graças do rei Saul. O rei Saul gosta muito de Davi. 1 Samuel 16, verso 21, chega a falar que Saul amou muito a Davi. Ele amou muito a Davi. Ele amou Davi de uma certa forma assim maravilhosa, para a Bíblia expressar desse jeito, que ele amou muito a Davi. Então Davi fica na casa do rei, servindo ao rei. Agora ele é escudeiro também do rei, além de ser músico, ele é escudeiro. E depois ele vira genro do rei. E antes de virar o genro do rei, que as mulheres cantam essa música. Então, quando Saul ouve essa letra, ele fica indignado, ele quer matar Davi de qualquer jeito. Ele pega a sua lança
ele tenta encravar em Davi durante 2 vezes. O texto vai falar que por 2 vezes ele tenta encravar a lança em Davi e Davi se desvia daquela lança. E Davi consegue escapar de Saul naquele momento ali. Só que Saul agora vai tentar matar Davi através dos filisteus. Ele oferece a mão da sua filha Mical para Davi em troca de 100 prepúcios dos filisteus. E a intenção de Saul era ruim. Ele queria que Davi morresse pelas mãos dos filisteus. Só que Davi ele vai lá e ele tem bom êxito novamente. Ele é bem sucedido. Saul pede 100 prepúcios e Davi traz 200. Então Davi ele se casa com a Mical. E depois de se casar com a Mical, um período, o rei Saul tenta encravar novamente a lança nele. E ele foge. E ele vai para sua casa e a sua esposa fala com ele, certamente o meu pai vai te matar hoje à noite. Você não pode mais ficar aqui, você não pode mais ficar em casa, você tem que sair. E daquele dia em diante, Davi ele vira fugitivo do rei Saul. Ele está em fuga, ele está correndo, Saul está caçando Davi a todo custo, querendo matá-lo. E Davi, antes de chegar aqui na caverna de Adulão, ele tenta refúgio em 2 lugares. Ele vai para a terra de Nob, ele vai falar com o sacerdote Aimeleque. E o sacerdote, ele pede ao sacerdote pão e ele pede também uma arma. E o sacerdote dá pão para Davi e dá a espada de Golias para Davi. Só que Davi ele mente para o sacerdote para poder ganhar pão e a espada. E quando Davi sai dali, ele tenta buscar refúgio na terra dos filisteus. Só que na terra dos filisteus eles o reconhecem por causa da letra da música das mulheres. Eles começam a falar, não é esse o Davi que cantam lá em Israel, que ele feriu 10 milhares. E a Bíblia vai falar que Davi ele teve muito medo. Ele considera as palavras dos filisteus. Aqui no final do capítulo 21 de 1 Samuel, você vai achar isso. Ele considera as palavras dos filisteus e ele fica com muito medo. Ele fica com muito medo. E um detalhe, Davi, além de estar na terra dos inimigos, ele estava com a espada do seu maior herói, que era Golias. Então tudo era contra ele. Por isso ele fica com muito medo e a atitude que ele vai ter é uma atitude assim inesperada. Ele se faz de louco, ele se contrafez diante dos olhos dos filisteus. Ele começa a babar, começa a fingir que é doido, que é maluco. Enfim, o rei libera Davi, manda Davi embora. E Davi ele vai chegar aqui na caverna de Adulão. Quando ele chega em Nob, ele tem que mentir para o sacerdote para conseguir comida, para conseguir uma arma. Quando ele chega na terra dos filisteus, ele tem que mentir, se fingir de louco para viver. Ele mente para comer, para conseguir uma arma e mente para poder viver. E agora ele vai em direção à caverna de Adulão e lá ele não encontra ninguém. Ele não acha ninguém na caverna de Adulão e ele está ali sozinho. Ele não precisava falar nada com ninguém e ele se refugia naquele lugar. E quando ele chega naquele lugar, quando o pai e a mãe de Davi, os seus irmãos, souberam que ele estava na caverna de Adulão, o texto vai falar que eles foram para lá para encontrar Davi. Para encontrar Davi naquele lugar. Então Davi agora ele está refugiado. Na realidade, o refúgio é para as pessoas que estão fugindo de algo que, humanamente falando, é mais forte do que elas. Foi isso que Davi fez quando ele reconheceu o poderio que Saul tinha, porque ele vai fazer uma oração no Salmo 142, no verso 6, ele vai falar, atende o meu clamor. Atende o meu clamor.
e livra-me dos meus perseguidores, porque eles são mais fortes do que eu. Davi não ignorou a condição do rei Saul, mas ele vai se refugiar. A gente vai ver que não só para Davi, mas também para os outros salmistas, eles sempre entenderam que o refúgio deles era o Senhor, é o Senhor. No Salmo 46, no verso 1, o salmista vai falar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente. Veja bem, eu gosto desse detalhe, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O salmista vai falar isso no Salmo 90, que é um salmo de Moisés. Moisés vai falar isso no verso 1, de geração em geração tu tens sido o nosso refúgio. No Salmo 91, que vai falar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E ele vai dizer: tu és o meu refúgio. E Davi, ele diz com as suas próprias palavras várias vezes no Salmo, não tem como a gente enumerar, ficar procurando aqui as vezes que Davi ele fala isso, mas no Salmo 34, no verso 8, Davi ele vai falar: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Então, Davi ele tinha consciência de que o refúgio dele é o Senhor. E no Salmo 57, que é um salmo que tudo indica que Davi estava numa caverna fugindo do rei Saul, Davi ele vai fazer uma oração no verso 1, ele vai falar assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Este salmo tudo indica que Davi escreveu numa caverna. E o Salmo 142 também, Davi ele vai declarar isso. Ele vai falar que o Senhor, no verso 5, ele vai falar: tu és o meu refúgio. E é outro salmo que tudo indica que Davi escreve quando estava numa caverna. Ele estava se refugiando numa caverna. Então veja bem uma coisa, mesmo Davi, ele sabendo que o Senhor é o refúgio dele, que o Senhor é a sua fortaleza. Como diz Provérbios 18, verso 10, torre forte é o nome do Senhor. Nela, os justos se refugiam, estão seguros. Davi tinha plena convicção de que o seu refúgio, a sua fortaleza é o Senhor. Mas Davi não vai dispensar o refúgio humano, Davi não vai desperdiçar a autoproteção. Ele se protege mesmo sabendo que o Senhor é o seu refúgio. Mesmo sabendo que o Senhor é a sua fortaleza, ele busca refúgio do mesmo jeito. Ele não vai ignorar a situação dele, ele não vai ficar à vista para o rei Saul, não, pelo contrário, ele vai se esconder sim do rei Saul. Mesmo sabendo que o Senhor é seu refúgio, é a sua fortaleza. No Salmo 127, no verso 1, vai falar que se o Senhor não guardar a cidade, não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os sentinelas. Aí no verso seguinte vai falar: inútil vos será. Ou seja, Deus, ele nunca vai desconsiderar o trabalho humano, o serviço humano, o esforço humano. Mas ele está dizendo ali que todo esforço humano sem uma dependência de Deus é inútil. Ou seja, Davi ele reconhecia tudo isso. Ele reconhecia que a sua fortaleza é o Senhor, que ele é o seu refúgio. Mas mesmo assim ele vai buscar abrigo. Um dia desse eu estava meditando num provérbio
27, no verso 12, Provérbios 27, verso 12, que vai falar que o prudente, ele vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem pena. E quando eu fiquei meditando esse provérbio, na minha tradução, que eu tenho aqui uma tradução um pouco mais antiga, ela vai falar assim: o avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofre a pena. O que a pessoa está falando aqui? O avisado, ou seja, o prudente, o sensato. Essa pessoa, quando vê o mal, ela se esconde, mas o simples, ou seja, o ingênuo, o insensato, passa adiante e sofre a pena. Ou seja, é aquele tipo de pessoa que está vendo a calamidade, que está vendo a coisa ruim, mas tipo assim, ela paga para ver. Ela está pagando para ver. É isso que ele está querendo falar aqui. O avisado, né, como diz a minha tradução aqui, um pouco mais antiga, o avisado vê o mal e se esconde. Mas o simples, ou seja, o insensato, eles vão adiante e sofrem a pena. É aquela pessoa que ignora, que mesmo quando vê a calamidade, ela paga para ver. É disso que ele está falando aqui. E Davi não quis pagar para ver. Ele não quis pagar para ver. Ele foi se refugiar, ele foi buscar refúgio na caverna de Adulão. Ele não ignorou aquela situação que ele estava vivendo. Ele sabia que a qualquer momento o rei Saul poderia encontrá-lo. E ele não ignora isso. Ele vai se refugiar na caverna de Adulão. E Davi ali naquele lugar, e depois que ele está ali na caverna de Adulão, vão chegar em torno de 400 homens, depois de chegarem seus pais e seus irmãos, vão chegar em torno de 400 homens para estar com Davi naquele lugar. E o interessante é que aqueles homens que chegam ali, quando a gente vê as características desses homens aqui nas Escrituras, Davi estava fugindo de Saul e se refugiou naquele lugar. Ele buscou abrigo, ele se refugiou. Esses homens, quando você ler o motivo pelo qual eles vão até onde Davi estava, é interessante. Porque quando você começa a analisar as características desses homens, a gente chega a uma conclusão. Eram homens que estavam com problemas pessoais. Eram pessoas que a gente pode falar hoje que eles estavam, na realidade, fugindo de si mesmo. Eles estavam cheios de problemas. Diz aqui o texto que eram homens que se achavam em aperto, homens endividados, homens de espírito desgostoso. Ou seja, pessoas cheias de problemas pessoais, pessoas que estavam numa fuga de si mesmo. E o que eu acho lindo nesse texto aqui, que nessa fuga de si mesmo que eles vão encontrar propósito para a sua vida. É nessa fuga de Davi, que Davi foge do rei Saul, aqui na caverna de Adulão, que ele vai encontrar propósito para a vida dele também. Foi no refúgio, foi na fortaleza, foi fugindo do seu perseguidor, que Davi ele encontra propósito para a sua vida. Porque se você analisar o texto aqui, esse era o momento mais difícil do rei Davi. Porque Davi, ele chega a falar assim no verso 3, para que seu pai e sua mãe ficassem com o rei dos Moabitas, até que ele soubesse o que Deus queria fazer com ele. Até que ele soubesse o que Deus queria fazer com ele. Então ele estava vivendo um momento muito complicado aqui na sua vida. Ele estava vivendo uma situação adversa como fugitivo, ele não sabia
ele não sabia o que fazer, ele não sabia o que ia acontecer e ele não sabia o que Deus queria fazer. Eu não sei se você já passou por esse momento antes na sua vida, de passar por esses momentos de crise como Davi estava aqui, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Até que eu saiba. Então foi quando Davi estava fugindo do seu perseguidor e esses homens fugindo de si mesmo, porque a fuga, às vezes nós fugimos de tantas coisas e hoje a gente se refugia por causa do coronavírus, mas pode ser que nessa fuga, nesse refúgio por causa desse vírus, você se encontre, você se ache em Deus, você encontre propósito para a sua vida, você entenda o porquê que Deus ele te preservou em vida, porquê que você está na terra dos viventes. Talvez seja nesse momento de fuga, porque tem muita gente que hoje foge desse vírus, mas tem muita gente que foge de si mesmo. Pessoas cheias de problemas pessoais. Eu quero dizer uma coisa para você, nessa fuga, Deus ele quer encontrar com você. Assim como Jacó ele fugia do seu irmão durante 20 anos, Jacó ficou fugindo do seu irmão Esaú. Ele não queria encontrar o irmão. Só que antes de encontrar o seu irmão, Jacó ele tem um encontro com Deus. Talvez você esteja assim, fugindo de si mesmo, ou fugindo de uma outra pessoa, porque aconteceu algo ruim entre vocês dois. E Jacó, lá em Gênesis 32, a partir do verso 22, ele já estava sabendo que o seu irmão Esaú estava vindo atrás dele. E ele fica ali uma noite com Deus, ele começa a orar, ele faz uma espécie de vigília, ele passa a noite toda ali em oração. E naquela oração vem um anjo e ele se agarra ao anjo que muitos de nós acreditamos ser uma teofania, ou seja, uma manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo. E o anjo vai perguntar para ele qual é o teu nome. E ele vai dizer Jacó. E logo depois daquilo ali o anjo muda o nome dele e fala, agora você não vai mais se chamar Jacó. Agora você vai se chamar Israel. E mudança de nome na Bíblia geralmente aponta para a mudança de caráter também. Você sabe bem como é que era o caráter de Jacó. Como ele tentou alcançar a bênção de Deus. Os meios, os métodos que ele usou para tentar alcançar isso. E agora ele tem um encontro com Deus ali. Antes de encontrar com seu irmão, com o seu perseguidor, ele tem um encontro com Deus. Então, quando ele se encontra com seu irmão, as coisas ficam mais fáceis. Talvez você esteja vivendo assim também. Nessa pandemia, além do coronavírus, você esteja fugindo de si mesmo. Mas eu quero dizer algo para você nesse dia. Liberar uma palavra na sua vida. Nessa fuga você vai encontrar propósito para a sua vida. Porque foi em fugas, foi fugindo daquilo ou de pessoas que eram mais fortes, que pessoas encontraram o propósito de Deus para a sua vida. Você lembra de Elias? Elias, depois que mata os profetas de Baal, a Jezabel diz que vai matá-lo também. Diz que vai cortar a cabeça de Elias. E Elias, ele foge. E ele vai para um lugar onde ele pede a morte para si. Ele pede para morrer. E Deus dá pão e água para ele. Ele pede a morte e Deus dá pão e água para ele. E o anjo vai falar para ele, come e bebe porque a tua jornada é longa. Come e bebe, porque a tua jornada é longa. Foi na caverna, depois de caminhar 40 dias e entrar numa caverna, querendo morrer, já desgostoso da vida, fugindo de Jezabel,
que Elias encontra propósito para a vida dele. Naquela caverna, quando ele pede para morrer, Deus fala para ele, não, você vai ainda ungir reis, você ainda vai ungir um profeta no teu lugar. Come, volta pelo teu caminho, volta pelo caminho que tu escolheu, porque eu ainda tenho coisas para fazer na sua vida. Foi nessa fuga de Jezabel que Elias encontrou propósito de Deus para a vida dele. Que Elias entendeu que na realidade a carreira dele ainda não havia acabado, que ainda tinha coisas para ele fazer. E eu quero declarar em nome de Jesus que nesse período de refúgio, durante esse período, Deus vai trazer clareza, vai trazer luz para mim e para você sobre coisas que Ele ainda tem a fazer na minha e na sua vida. Nesses dias de refúgio, de esconderijo, Deus ele vai trazer propósito para a nossa vida. Assim como Ele trouxe na vida de Davi, no momento tão difícil da vida de Davi, onde ele não sabia o que fazer, ele não sabia o que ia acontecer, não sabia o que Deus queria fazer da vida dele. E o interessante é que quando Davi está nessa pensando o que Deus quer fazer dele, chegam esses 400 homens. Eu entendo como a resposta de Deus para Davi. Quando Davi está questionando, ele não sabia o que ia acontecer com ele, não sabia o que Deus queria fazer. Chegam 400 homens precisando de ajuda. Sabe aquele momento em que mais você precisa de ajuda e Deus manda pessoas para você ajudar? Sabe aquele momento em que você está pensativo acerca do propósito de Deus na sua vida e Deus manda pessoas para você ajudar, para confirmar aquilo que Ele tem a fazer através de você? Foi isso que Ele fez com Davi. No momento mais difícil de Davi, ele encontra esses homens, ou melhor dizendo, esses homens encontram Davi. Encontram Davi, a Bíblia diz que Davi se faz capitão deles. Davi agora é o general deles, eles estavam agora sob o comando de Davi. E Davi traz direção, Davi traz destino, traz o norte para a vida daqueles homens no momento mais difícil da vida dele. Eu quero declarar em nome de Jesus que são nos momentos mais difíceis da nossa vida que Deus vai extrair aquilo que há de melhor em nós. Que coisas vão ficar muito claras para mim e para você sobre aquilo que Deus ele quer fazer em nós e através de nós. Primeiro ele faz em nós, depois ele faz através de nós. Foi isso que ele fez com Davi. Então se juntou aqui um homem que estava pensativo acerca do que Deus queria fazer da vida dele, com outros homens que estavam desgostosos, que não tinham mais perspectiva de vida, que estavam fugindo de si mesmos, estavam em uma fuga também própria, fugindo de si, e eles se encontram, e é uma coisa linda esse encontro, porque é nesse encontro que Deus ele traz propósito, tanto para esses homens como para Davi. Foi a partir desse encontro que começa a ser formado o exército mais poderoso que houve na história de Israel. Os valentes de Davi. Eles foram forjados, começaram a ser forjados ali na caverna de Adulão, no lugar de refúgio, no lugar de fuga. Então creia que nesse refúgio, que nessa fuga que nós vivemos hoje, nesse lugar onde nós estamos hoje refugiados, eu creio que Deus ele quer trazer propósito para nós, para a nossa vida. Em nome de Jesus, foi nesse lugar que eles entenderam o propósito de vida para eles e Davi também compreendeu o que ele deveria fazer. Qual era o chamado de Deus na vida dele? Foi nesse lugar, na caverna de Adulão, no lugar onde ele está fugitivo, ele está em fuga, ele está sem saber o que Deus queria fazer da vida dele.
Como eu disse antes, eu não sei se você já passou por isso. Você ficar pensativo devido às circunstâncias, às coisas que estão acontecendo, e você ficar pensativo acerca daquilo que Deus ele quer realmente através da sua vida. Mas creia que nesses momentos, nesses dias que nós estamos vivendo agora, Deus ele quer trazer propósito para a sua vida. Ele quer mostrar para você aquilo que ele tem a fazer em você e através de você. Foi isso que Davi encontrou na caverna de Adulão. E ele ficou refugiado ali durante um tempo, deixou seu pai e sua mãe com o rei dos Moabitas. E o texto vai falar aqui que eles ficam com o rei dos Moabitas todo o tempo, todos os dias em que Davi esteve no lugar forte. Davi ficou nesse lugar forte durante um período, a Bíblia não relata quanto tempo foi isso, mas eu quero falar uma coisa para você. Depois que Davi ele sai desse lugar forte, ele vai sair para viver aquilo que Deus planejou para ele. Davi ele começa a se relacionar com aqueles homens, pessoas que ninguém queria se relacionar com elas, pessoas desprezadas pela sociedade, pessoas que ninguém tinha nenhum interesse de ter amizade com elas. E Davi se relaciona com eles a si mesmo, porque Davi não se relacionava com os outros por causa do resultado que as pessoas poderiam dar. Infelizmente, tem muitas pessoas hoje assim, que para elas ter algum tipo de relacionamento com você, você tem que dar algum tipo de resultado para ela. Senão não tem amizade, não tem relacionamento. E Davi não via desse jeito. Davi desenvolve um relacionamento com aqueles homens e Deus começa ali através de Davi forjar neles coisas maravilhosas, que esses homens vão ser chamados depois de os valentes de Davi. Então quero concluir deixando essa palavra para o seu coração, dizendo que depois desse período que o texto vai falar aqui, que Davi ficou nesse lugar forte durante um tempo, mas o profeta Gade disse para ele, não fique no lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Judá, não sei se você lembra, é o lugar onde Davi começou o seu reinado de forma nacional. Davi é o único rei da Bíblia que é ungido 3 vezes. A primeira vez na sua casa, quando Samuel vai na sua casa perante seu pai e seus irmãos. A segunda vez, Davi ele é ungido rei em Judá. E é aqui para onde ele vai. E a terceira vez, Davi ele é ungido rei sobre todo Israel. Então o reinado nacional de Davi vai começar quando o profeta Gade libera essa palavra para ele, não fique mais no lugar forte. Agora é o tempo de você sair. Agora é o tempo de você sair e ir para um lugar onde aquilo que Deus tem a fazer através de você vai praticamente começar. Então aproveite esse período em que você está aí na sua casa, talvez se refugiando, e se você reparar o texto aqui, Davi ele fica longe do pai e da mãe. Talvez durante esse período você também esteja longe de pessoas que você ama, pessoas que você queria poder estar abraçando, queria poder estar mais próximo, mas não dá para ficar. Aconteceu isso com Davi aqui, porque devido ao que estava acontecendo com ele, por causa daquela fuga, ele deixa o pai e a mãe com o rei dos Moabitas. E ele fica praticamente isolado ali naquela caverna junto com aqueles 400 homens. E foi durante aquele período que Deus começou a forjar o exército mais poderoso que houve em Israel. Então quero concluir essa palavra dizendo para você isso essa noite.
Talvez esses dias tenham sido dias muito difíceis para você, como tem sido para mim. Acredito que para muita gente, dias complicados, onde a gente tem que se afastar de pessoas que a gente ama, porque na realidade nós estamos também numa fuga. Não sei se você reparou isso, né? Tem muita gente que ainda não reparou isso, ainda não, a ficha dela ainda não caiu, que ela está fugindo, por isso que ela está isolada. Que ela está fugindo, por isso que ela está se refugiando em casa. Para muita gente a ficha ainda não caiu, mas para aqueles que a ficha caiu, já se conscientizaram do que está realmente acontecendo, aproveite esse tempo para você se fortalecer em Deus, para que Deus traga a luz, traga a clareza para você daquilo que Ele tem a fazer na sua vida. Eu creio que depois desse período, como já foi dito, que nós nunca mais seríamos os mesmos, e eu acredito nisso. Tem muita gente que vai melhorar, como também acredito que tem gente que essa aflição não vai trazer nenhum ensinamento para ela. Ela vai continuar vivendo a vida do jeito que ela vivia, da mesma maneira, mas eu acredito que muita gente está aprendendo muita coisa durante esse período de refúgio, onde a gente não pode estar com todos aqueles que nós amamos, como Davi não podia estar aqui com seu pai e com a sua mãe. Mas creia numa coisa, quando você sai desse lugar, como o profeta Gade disse aqui para o rei Davi, falou para ele, sai desse lugar forte, não fique mais nesse lugar forte, vai e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Quando você sair desse lugar, você vai viver aquilo que Deus planejou para você. Creia nisso, que muitas coisas podem ser forjadas no meu e no seu caráter, no lugar de refúgio, no lugar de fuga. Nesse período, Deus está preparando a gente para viver coisas extraordinárias. Eu creio desse jeito, eu creio dessa forma, que a palavra do Senhor vai vir também a nós uma hora e vai falar, agora você sai, agora você vai viver aquilo que eu planejei para você. Agora você vai viver aquilo que já estava escrito para que você vivesse. Então guarde essa palavra no seu coração, se fortaleça, aproveite esse tempo de refúgio que você está em casa. Se fortaleça no Senhor. Se fortaleça no Senhor para que depois, quando você sair desse lugar, você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então guarde essa palavra no nome de Jesus. Que Davi, aqui, depois que ele sai do isolamento, se você analisar aqui, Davi, ele estava numa caverna com esses 400 homens. E depois que o profeta fala para ele, você tem que sair desse lugar forte. Chega, já acabou o tempo de você ficar nesse lugar forte. Agora você vai para ajudar. Então guarde essa palavra no teu coração. Esse tempo vai passar. Esse momento vai passar. E com certeza nós vamos viver aquilo que Deus planejou para a gente viver. Esse é um período de fortalecimento para mim e para você. É um período onde a gente vai descobrir coisas em nós que nós não sabíamos que está em nós. É como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, desperta o dom de Deus que há em você. Desperta o dom. E eu gosto da palavra despertar ali, que ela quer dizer reaviva. Há muitas coisas boas dentro de mim e você. E elas são descobertas exatamente nesses momentos de refúgio. Nesse momento de fuga, elas são descobertas.
Fica na paz do Senhor, que você tenha um sábado, um domingo abençoado, debaixo da graça de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.